Estamos de volta com seu programa Retrospectiva 2020. A Dia TV está lançando um olhar sobre as principais histórias que passaram por aqui pela tela do canal 23.1 e que foram destaques para você que nos acompanha. Muito obrigado desde já pela sua audiência. Este ano de 2020 foi desafiador, mas foi um ano muito especial, porque nós sabíamos que fazíamos esse trabalho para você, que busca informações com credibilidade e com qualidade. Lembrando agora, chegando no mês de agosto de 2020, foi no dia 11 de agosto que nós registramos um incêndio no shopping da cidade. E é importante relembrarmos que este incêndio aconteceu um dia após a reabertura do shopping, que foi fechado por conta dos protocolos para se evitar a disseminação do novo coronavírus. As causas do incêndio provavelmente foram curto-circuito. Um primeiro dia de reabertura cheio de boas expectativas. Vendedores ansiosos, afinal, estavam há quase 5 meses sem poder abrir os pontos. Tudo transcorria bem, até o início da noite desta segunda-feira. Após o fechamento dos boxes, um incêndio tomou maiores proporções e atingiu diretamente 16 lojas, o que gerou preocupação e lamento entre os permissionários. A gente se sente triste, né? Porque, como diz, a gente aqui do shopping somos uma família, né? E essas pessoas sendo afetadas, isso também vem nos afetar também, né? A gente fica quer ser solidário com essas pessoas, né? A perícia isolou toda a área do shopping da cidade, que tem mais de 2.000 pontos comerciais. A Polícia Civil aguarda a apresentação de um laudo que venha a confirmar as possíveis causas do incêndio. Técnicos do quadro de pessoal do shopping relataram que durante o dia, ventiladores apresentaram problemas elétricos e que alguns donos de boxes desrespeitam o padrão das fiações. A respeito à estrutura e funcionamento do shopping, o nosso acompanhamento sempre foi total assim como a gente sempre priorizou fazer a nossa manutenção periódica para evitar esse tipo de problemas. Na oportunidade, alguns lojistas reivindicaram a disponibilidade de eletricistas. Nós contratamos qualquer eletricista que vai passando no momento, porque aqui é correria. Então, o cara fala assim, fulano ele é eletricista, então vem aqui, coloca essa lâmpada aqui para mim. Então, na minha opinião, o shopping tem que colocar um eletricista do shopping, ainda que seja menos para verificar o trabalho daquele eletricista que fez, para saber se for aprovado ou não. As mercadorias perdidas somam um prejuízo ainda não calculado. Estamos aguardando a perícia, né, do Corpo de Bombeiro. Fomos proibidos de entrar no sinistro. Nós estamos dentro do shopping, mas lá no local do sinistro, para analisar a situação ainda não. Entendeu? Não tem como a gente contabilizar quantos boxes forem e qual for o prejuízo do comodatário. A Prefeitura, por meio da SDU Centro-Norte, assumiu os custos com a recuperação dos danos na estrutura física. A Prefeitura vai recuperar a parte física que pertence ao município. A parte de bem material, os celulares, os materiais que eles vendiam, cada um é responsabilidade de cada um. O mês de agosto de 2020 também foi marcado pela cobertura jornalística da Ao Dia TV e do Sistema de Comunicação como um todo para as eleições para o novo reitor da Universidade Federal do Estado do Piauí. A Ao Dia TV promoveu debates, promoveu sabatinas com 5 candidatos e o resultado foi a eleição, a escolha de Gildásio Guedes para comandar a Universidade Federal do Estado do Piauí pelos próximos 4 anos. É importante lembrarmos que essa escolha de Gildásio Guedes foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro, mas este processo de acompanhar as propostas dos candidatos também passou pela tela da Ao Dia TV. A votação vai acontecer das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, através do SIG Eleição, um sistema virtual de votação e gerenciamento do processo eleitoral. Os eleitores deverão acessar o portal www.eleição.ufp.br. Cerca de 42 mil pessoas estão sendo convidadas a votar online. O resultado será divulgado na quinta-feira, dia 13, e a comissão eleitoral deve encaminhar um relatório ao CONSUM, que é o Conselho Universitário, até o dia 24.
Terão direito ao voto professores efetivos, servidores técnicos administrativos e alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação do ensino presencial e à distância, alunos também dos colégios técnicos, dos cursos de pós-graduação e das residências. Ao todo, são 5 chapas que estão na disputa. Pela chapa 1, denominada Renova UFP, a candidata é a Sandra Lima Vasconcelos Ramos. Ela vai encabeçar a chapa, juntamente com Bruno Leandro Maranhão Diniz, candidato a vice-reitor. Na chapa 2, denominada Experiência, Educação e Compromisso, Gildásio Guedes é o candidato a reitor. Viriato Campelo, a vice-reitor. Pela chapa 3, UFP Inclusiva, Inovadora e Sustentável, Nadir do Nascimento Nogueira é a candidata a reitora, enquanto Marcos Antônio Tavares Lira é o candidato a vice-reitor. Pela chapa 4, Fortalecer, Conectar e Inovar, André Macedo Santana é o candidato a reitor, enquanto Carlos Saide Pereira de Andrade é o candidato a vice-reitor. Já a chapa 5, denominada UFP Meritocracia, Marcos Sabri Azar Batista é o candidato a reitor, enquanto Antônio Ayrton Carneiro de Freitas é o candidato a vice-reitor. Os nomes que serão submetidos também para apreciação dos estudantes, como Guilherme, que garantiu a presença na votação e fala da expectativa com o novo reitor. Espero muito que o foco nos projetos de extensão seja ampliado nessa nova gestão, para que, enfim, o meio acadêmico possa dialogar mais com a sociedade e ajudá-lo, não produzir apenas conhecimento para si, mas sim para a população, que é um dos objetivos das universidades públicas. O resultado da consulta à comunidade universitária será publicado amanhã no site da instituição. Os candidatos terão até domingo para interpor os recursos. O resultado final, então, será divulgado no dia 24 e será submetido os 3 nomes mais bem votados ao Conselho Universitário, que irá encaminhar a lista tríplice para o Ministério da Educação. O presidente Jair Bolsonaro é quem vai escolher o novo reitor da Universidade Federal do Piauí, e esse resultado deve ser oficializado até o dia 18 de setembro. A consulta que estamos realizando servirá de base para o consumo, mas não necessariamente serão os 3 mais votados pela comunidade nessa consulta que vão compor a lista tríplice. Tudo vai depender do consumo. E foi também no mês de agosto de 2020, particularmente no dia 27, que nós fomos acompanhar mais um manifesto dos trabalhadores e empresários do setor de eventos. Eles se reuniram aqui no centro da capital do estado do Piauí, particularmente ali no adro da igreja de São Benedito, para cobrar a agilidade na reabertura do setor, que já passava por dificuldades, que já culminavam também com o fechamento de empresas. Vamos relembrar como foi este ato importante para as discussões acerca do tratamento com a pandemia do novo coronavírus. Foi assim. De roupas pretas e cartazes, representantes de diversos segmentos do setor de eventos do estado foram ao adro da igreja São Benedito protestar. Querem retomar suas atividades, que estão paralisadas há 6 meses. Temos buscado a forma de retornarmos com toda a responsabilidade, com protocolos que serão criados, né, que serão reformulados, e estamos nessa busca, né? O setor de eventos foi um dos primeiros paralisados por conta da pandemia do novo coronavírus. Isso porque o setor gera aglomerações, o que não está sendo recomendado pelas autoridades sanitárias. Mas o setor afirma que é possível sim a retomada, assim como aconteceu com o setor de bares e restaurantes, que já tiveram suas atividades autorizadas há 15 dias. O protocolo são os que já existem em outros estados, certo? O de 50% da capacidade, o distanciamento em filas, é o que já acontece em supermercados, que dá para acontecer num evento que é uma missa, um evento que é um batizado. Todo tipo de evento que possa ter, dá para trabalhar com 50% da capacidade até a normalidade voltar. No Pacto Pro Piauí, divulgado pelo governo do estado há cerca de 2 meses, a previsão era de que o setor de eventos fosse autorizado a retomar as atividades a partir do dia 8 de setembro. Uma cadeia que envolve trabalhadores de várias áreas, como produtores, fotógrafos, donos de buffet, casas de shows, artistas, seguranças, entre outros. Em conversa com a nossa produção, a Gerência de Vigilância Estadual não deu garantias de quando o setor poderá voltar a funcionar. Segundo eles, é preciso avaliar a situação epidemiológica do estado. Caso haja um aumento do número de casos do novo coronavírus aqui no Piauí,
todos os prazos estabelecidos inicialmente poderão ser alterados. Enquanto isso, a Prefeitura de Teresina informou que é preciso aguardar o posicionamento do Estado quanto à retomada, para assim avaliar quando poderá autorizar os serviços na capital. Espera que deixe a categoria apreensiva. A gente pede que as autoridades vejam a reabertura do nosso mercado de uma forma gradual, pois nós somos profissionais e conseguimos trabalhar. Nesse momento, estou me mantendo, eu e minha família, com minhas economias. Meus colaboradores, coloquei eles no auxílio. São 15 famílias que trabalham junto comigo e nós precisamos retornar o quanto antes. Enquanto isso, os prejuízos ficam acumulados. É insustentável, você não consegue nem respirar mais. Muitas pessoas, funcionários, eu não estou falando mais eu como empresário, mas um segurança, um garçom. Como esse pessoal vão ficar, eles só dependem disso. E após um mês do registro e fechamento do shopping da cidade, após aquele incêndio que foi registrado, que ocorreu no mês de agosto de 2020, nós acompanhamos também a reabertura do shopping para o consumidor, para o cliente teresinense. É importante relembrarmos que naquela época, uma das principais preocupações ainda era, tanto de vendedores quanto de clientes, pela falta de estrutura. Mas os vendedores principalmente se queixavam de uma baixa procura e apresentavam para as nossas equipes de reportagem um medo sobre o futuro. Vamos lembrar. O incêndio do shopping da cidade aconteceu assim que o comércio foi reaberto, no dia 10 de agosto. Foi durante a noite que o fogo destruiu cerca de 14 lojas. 10 permissionários tiveram perca total. Depois de 31 dias do incêndio, os permissionários ainda continuam nesse espaço provisório, sem segurança para as mercadorias e sem um prazo para retornar ao local de origem. E o sentimento que sobra é de quem perde tudo. Eu peguei e investi tudo que eu tinha aqui. A pessoa ter tudo, não deve, de repente acontecer um negócio desse aí. Por que a pessoa às vezes faz besteira no mundo? Porque de preocupação demais. Assim como a Maria, o Vicente também está na mesma situação. Ele vende relógios e perdeu toda a mercadoria. Agora está tentando reconstruir a loja. Perdi 380 peças de relógio, queimou. Então, isso aí foi pro lixo, vai pro lixo, que nem a firma lá, eu estou renegociando os boletos para ver se eles me dão um parcelamento nos boletos, porque um boleto de 5 mil, eu pago, divido em 8. Eles e tantos outros permissionários que perderam tudo estão no shopping da cidade desde a inauguração. De 2009 para cá, eles investiram nos boxes e fizeram algumas benfeitorias. De acordo com a administração, todos foram medidos e vão montar tudo como era antes. As reformas só vão começar à medida que sair o laudo da perícia, o laudo dos técnicos que fizeram a análise do prédio. Os serviços do shopping da cidade estão em andamento. Já foram concluídos os boxes que foram atingidos no incidente. Estão todos já confeccionados. Em breve, já após a continuação da restauração da laje que foi atingida, após isso eles serão realocados nos locais já destinados, onde eles já eram existentes. Mas a reforma e a montagem só pode ser entregue depois do laudo da perícia. Na verdade, nós estamos, como eu lhe disse, aguardando o resultado da perícia. A perícia ela se divide em alguns momentos, né? E eu tenho inicialmente esse levantamento em loco do possível início do foco. E aí, identificando esse local, aí é que eu vou juntar esses elementos para fazer perícia, no caso, todo um levantamento, todo esse material. Sobre a demora para a recuperação dos boxes, do local que foi atingido e a linha de crédito da Prefeitura, o Instituto de Negócios do Piauí se manifestou. Não mudou nada, né? A Prefeitura e o Instituto de Negócios do Piauí continuam prestando assistência a eles, né? Nós estamos ainda aguardando a perícia, o resultado da perícia, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Civil. O que foi disponibilizado a eles foram aquelas estruturas temporárias, né? Foram 9 atingidos diretamente, né? Com perda total do boxe, das mercadorias. E
aproximadamente 5, 6, acho que 6, que tiveram apenas um comprometimento parcial do box, no caso dos forros. A eles está sendo prestada assistência. Contudo, os permissionários ainda pedem providências e para serem também ouvidos pela prefeitura. Que o prefeito apareça, que eu ainda não vi o prefeito. Eu ainda não vi o prefeito não fez nada pela gente. E aí, ele dizendo que ia prestar o dinheiro para a gente, é hoje, é amanhã, que o banco ia ajeitar isso, e até agora nada. E foi no mês de outubro que realmente nós fizemos uma pausa de falar de tanta coisa negativa acerca da pandemia do novo coronavírus e fomos ressaltar o teresinense, o piauiense, o brasileiro como um todo, que se reinventou, que criou novas formas de ganhar dinheiro, de prestar serviços com todos os cuidados necessários e segurança sanitária, é claro, com o único objetivo de ganhar a vida honestamente. Em outubro, nós falamos dos nossos novos empreendedores. Eles são um destaque deste ano de 2020. Foram 6 meses com isolamento social e, nesse tempo, vários empreendimentos declararam falência. De acordo com a Junta Comercial do Estado, foram quase 1.700 empresas. Por causa disso, as pessoas tiveram que se reinventar. E quem iria adivinhar que uma vidraçaria poderia se transformar em um restaurante? E com o negócio fechado, para fugir do prejuízo da pandemia, o MEC resolveu apostar naquilo que ele sabe fazer de melhor, a comida nordestina. MEC, me conta, por que você resolveu apostar aqui na cozinha? Eu apostei porque eu confiei no meu potencial na culinária, entendeu? E eu sou muito bom na comida. E por isso eu estou fazendo isso aqui. Eu estou fazendo o que eu gosto e estou no lugar que eu gosto, entendeu? Entre março e julho deste ano, o Portal do Empreendedor registrou mais de 550 mil novos microempreendedores no Brasil, 16 mil a mais do que o mesmo período do ano passado. Dentro destes números estão histórias reais de pessoas que tiveram coragem e empreenderam durante a pandemia, como é o caso também da Socorro. Começamos a trabalhar num serviço que a gente já fazia, que era trabalhar com quentinhas. E nós só resgatamos nesse período de pandemia para a gente ganhar nosso dinheiro. E há muito tempo a gente estava parado, e nesse período da pandemia ficamos as irmãs em casa, sem fazer nada, sem ganhar dinheiro, e nós pensamos, vamos resgatar o que a gente já fazia, o que a gente sabe fazer, que é trabalhar vendendo comidas. Eles dois, o MEC e a Socorro, tiraram a velha ideia do papel. Agora é necessário ter o pé no chão e saber gerenciar o negócio. É necessário ter estratégias para isso. O grande motivador de qualquer questão na nossa vida é a necessidade. Então, acho que pelos mais variados motivos de empresa fechada, de demissões, e desse contexto de pandemia, a gente surgiu no mercado novas necessidades. Então, a gente precisa compreender que se a gente tem determinadas competências e características em determinado segmento ou profissão, se a gente adquirir conhecimento e qualificação para fazer outra coisa, a gente vai fazer tão bem feito. De acordo com o especialista, o marketing também é essencial para fazer a empresa expandir. Ele é imprescindível para que a gente possa sempre deixar a imagem da empresa com mais visibilidade, para que a gente possa deixar a imagem da empresa sempre com a melhor impressão. Com comidas típicas que aprenderam com a família, feijoada, sarapatel, panelada, dobradinha, torresmo, eles vão vencendo a pandemia e sonhando cada vez mais alto. Eu vou fazer uma coisa ali, bem bonita, moderna. Eu vou unir o rústico com o moderno. Eu vou cobrir de palha de carnaúba e fazer uns incrementos com vidro, para ficar uma coisa bem, e um ambiente bem gostoso para você vir aqui comer uma comida boa, tomar aquela cervejinha numa sombra de uma árvore, e vai por aí, vai dar certo, tá dando certo. Mas o mês de outubro de 2020, infelizmente, não foi marcado apenas pelo bom exemplo dos novos empreendedores que se renovaram. Infelizmente, foi no dia 8 de outubro de 2020 que nós noticiamos aqui na tela do canal 23.1 que o estado do Piauí chegava a 100 mil casos positivados para o novo coronavírus. Vamos lembrar como foi esta marca tão importante para o nosso estado do Piauí. Os números consideram testes positivos de habitantes de todo o estado. Nesta semana, chegamos à marca de 100 mil pessoas positivadas para a Covid.
Mas com a baixa testagem da população em todo o país, os especialistas acreditam que mais pessoas podem ter sido infectadas. Esses números são uma anticomemoração, uma vez que a pandemia, ela, apesar de já ter passado o pico, ela ainda continua fazendo novas pessoas doentes. O pico da doença já passou. Desses 100 mil casos, mais de 30 mil foram registrados somente em julho. E muitas dessas pessoas tiveram que passar por hospitais em todo o estado. A partir de agosto, uma redução dos casos foi confirmada pela Secretaria de Saúde do estado. Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, 506 estão ocupados. Em Teresina, segundo o painel Covid, dos dias 24 de setembro até o dia 29, 647 pessoas estão positivas. A média dos últimos 7 dias no estado caiu de 503 para 528 novos testes positivos no estado. A gente pode falar de Teresina, que está numa situação estável. A gente teme uma segunda onda, mas em Teresina, nossos indicadores de ocupação de leitos de UTI, de número de casos novos, de número de atendimentos de síndrome gripal, de número de óbitos, a gente continua numa situação. A gente teve um declínio e estamos numa situação de estabilidade. É necessário agora que as pessoas prestem atenção na síndrome inflamatória pós-Covid. De acordo com médicos, é comum apresentar em crianças. Seria uma atividade orgânica, né? Então, assim, seria a sua imunidade atuando de maneira errônea, tempos depois, após a doença, tá certo? Trazendo repercussões sérias e graves. Essa síndrome inflamatória multissistêmica relacionada ao Covid, ela tem sido mais comum em crianças e adolescentes. A Secretaria de Saúde faz um pedido para que todos ainda continuem se protegendo contra a Covid. Embora esses dados sejam bem inferiores às piores previsões que tivemos no início da pandemia, isso não quer dizer que a batalha está ganha. E só para informar você de casa que nós encerramos este ano de 2020 com aproximadamente 140 mil pessoas confirmadas com o novo coronavírus em nosso estado. Toda a cobertura, todo o acompanhamento da evolução da pandemia você acompanhou por todos os nossos veículos de comunicação do Sistema Ao Dia, pelas ondas da FM O Dia 92.7, pelo seu jornal impresso, pelo portal odia.com, pelas redes sociais e também, é claro, pelo canal 23.1. Mesmo assim, com todas as dificuldades e com todos os desafios da pandemia do novo coronavírus, foi no dia 8 de outubro de 2020 que a sua Audia TV promoveu o primeiro debate da nossa emissora com os candidatos à Prefeitura Municipal de Teresina. 10 candidatos foram convidados, apenas 9 compareceram, porque o então candidato Fábio Abreu, deputado federal pelo PL, estava positivado com Covid. Vamos conferir e relembrar como foi o nosso debate.
Mudamos de mês, já nos aproximamos do final deste ano e foi em novembro, particularmente no dia 10 de novembro, que nossas equipes de reportagem foram dar cobertura à instalação na prática de uma nova terminologia jurídica que nos apresentou um crime infelizmente bastante conhecido em nossa sociedade. Mas agora, a partir de novembro, realmente foi tipificado o crime de biocídio. Nós estivemos com nossas equipes de reportagem ao vivo e Zan Viana nos trouxe informações, uma análise na realidade sobre este novo crime que já começava a ter os seus primeiros condenados aqui em Teresina por conta de violências a animais, no caso, cães e gatos. Vamos lembrar como foi. Boa tarde, Lívio. Boa tarde, telespectadores da O Dia TV. Olha, uma verdadeira crueldade. Foram 7 filhotes recém-nascidos de uma cadela que foram simplesmente jogados no local nesse sol de BR-Obró. Então, eles não foram resistindo e foram morrendo um a um e só sobrou apenas um filhote. Esse crime, como você acabou de falar, é tipificado como biocídio, que é a morte de animais, né, feita por homens. Para a gente falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a delegada do Meio Ambiente, Edenilza Viana, que vai dar mais detalhes. Boa tarde, delegada. Antes de mais nada, como esse caso chegou aqui à Delegacia do Meio Ambiente? Boa tarde. Bem, primeiro recebemos pelo nosso celular o WhatsApp, os vídeos de uma ocorrência, né, onde previa-se 7 filhotes, aparentemente recém-nascidos, que estariam no sol quente e morrendo, um a um. Então, eu já tinha conversado com meus policiais para que a gente fosse averiguar a procedência da denúncia. Foi quando uma protetora de animal veio na delegacia, também fez um boletim de ocorrência. Então, ao chegar no local, conversamos com os vizinhos, que foram testemunhas do fato, e informaram que a conduta da autora do fato é reiterada. Então, ela tinha a prática de cometer esse crime contra os animais, em especial filhotes. Então, diante disso, intimamos a autora do fato para comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos, mas ela se negou. Inclusive até desacatou a nossa equipe de policiais. Diante dessa negligência dela em não querer comparecer à delegacia, nós representamos pela prisão preventiva, porque ela não ia cooperar com a justiça para prestar informações e muito menos apresentar sua defesa. Então, foi representado pela preventiva ao judiciário, onde o juiz da Central de Inquéritos deferiu o pedido e nós ontem cumprimos esse mandado de prisão preventiva, para que ela seja presa até o final desse julgamento. Certo. Como a senhora falou, ela é reincidente. Ela costuma maltratar animais, tratar animais dessa forma, colocar no sol de BR-Obró de 40 graus? De acordo com os vizinhos, sim. Ela tinha essa prática contra os filhotes. Quando ela foi ouvida na delegacia, ela disse que a cadela não é dela, os animais não são dela, ela não tem a obrigação de alimentá-los, que inclusive ela não teria nem para ela, como daria para os animais. E ela disse que os animais foram para aquele local só. Bem, as testemunhas disseram que ela levou até o sol e que ela costuma fazê-lo. Mas mesmo que ela não tivesse o feito, ela responde pela omissão. Porque mesmo ela vendo aqueles animais numa situação de risco de morrer, sabendo que eram filhotes, estavam no sol quente, que nem conseguiu ainda caminhar pelas próprias pernas, em patas, então ela deveria ter agido em favor daqueles animais. E mesmo assim ela foi omissa. Sendo no dolo omissiva ou comissiva, ela vai responder pelo crime que está previsto no artigo 32A, que foi pela mudança da nova lei, que agora a pena é de 2 a 5 anos de reclusão, com acréscimo, que é um aumento de pena, que está previsto no artigo 32, parágrafo 2º da Lei de Crimes Ambientais, que o aumento vai de 1/6 a 1/3. Pelos trâmites, a gente sabe, o Lívio acabou de falar que esse é o primeiro caso de mandato, né, por conta de biocídio, mas o que a senhora acha que vai acontecer com ela? Qual é o próximo passo? Bem, a delegacia, desde o início que ela foi criada, nós sempre utilizamos de cautelares para poder desvendar os crimes, em especial de maus tratos animais, abandonos. Com essa nova lei, que aumentou a pena de 2 a 5 anos, nós tivemos a oportunidade de pedir a prisão preventiva. Bem, que com sensibilidade do judiciário e pela causa da fauna, da proteção da fauna. E agora, ela, em tese, é para ela ficar presa, se não houver algum recurso, se o juiz não deferir qualquer recurso em relação a ela, ela vai ficar presa até o final do processo. Então, nesse momento, ela está custodiada na central de flagrantes, até posterior decisão se ela vai ou não para a casa de custódia.
Para evitar crimes dessa natureza, até mesmo o feminicídio, a gente sempre fala aqui da questão da denúncia. É importante denunciar. As pessoas que estão assistindo aqui a nossa entrevista e que comprovem casos de maus tratos e até biocídio, né? Qual é o canal de denúncia aqui da delegacia? Ela tem que comparecer à delegacia, fazer o boletim de ocorrência, que é o primeiro passo para iniciar um procedimento criminal. É o nosso protocolo policial de toda a Polícia Civil. Se ela não quiser comparecer à delegacia por conta da distância, hoje nós temos um canal eletrônico, a delegacia eletrônica, que é o dv.pc.pi.gov.br. Então não tem mais justificativa das pessoas não denunciarem essas causas. Vamos proteger o que é nosso. A fauna e a flora faz parte do nosso ecossistema e nós fazemos parte desse ecossistema. Temos que lembrar da nossa obrigação como ser humano de proteger o que há de bem maior que a natureza. Pois é, e os animais, eu tenho 3 cachorros em casa, eu sei que o Lívio também tem um cachorro em casa que ele cuida, que ele gosta, que são os nossos amigos, companheiros, e se alguém sabe que alguém está maltratando, abandonando os animais, é só denunciar na Delegacia do Meio Ambiente. Delegada, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Lívia, eu volto com você. Você está ligado na Udia TV, canal 23.1. No próximo bloco nós vamos concluir o nosso programa especial Retrospectiva 2020. Nós já lançamos um olhar por todos os assuntos desafiadores, alegres também, deste ano que passou. E é claro, vamos falar ainda sobre novas tendências do ano que se aproxima através de nossas reportagens jornalísticas produzidas pelo canal 23.1. Eu volto já, um minutinho só, não sai daí não.